dia! Live Vida Digna começando, 7h10 da manhã. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre viver o chamado e vencer as incapacidades. Vencer as incapacidades. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Já chama alguém, manda essa live aqui, ó, no aviãozinho, já compartilha com 2, 3 pessoas aí assim que você entrar, porque eu acredito que pode ser muito incrível, não só para você, mas para as pessoas que também você vai compartilhar ao longo do caminho, beleza? Então vamos lá, que hoje é uma live que pode te ativar para viver o seu chamado, para viver algumas coisas que você precisa ser desperto para viver hoje. Eu acredito que essa live pode te trazer muita consciência do que você está precisando para destravar algumas incapacidades que você ainda está carregando. Incapacidades essa que está te fazendo paralisar, que está te fazendo ficar estagnado em um lugar de medo, muitas vezes, em um lugar de amedrontar. E eu acredito que quando você vence essas incapacidades, você começa a desfrutar do chamado, você começa com coragem, com ousadia agora, desfrutar daquilo que você foi chamado para viver. Beleza? Então vamos lá? Hoje eu quero falar sobre viver o chamado. Viva o chamado e vença as incapacidades. Olha, o pessoal está entrando aí, sejam muito bem-vindos. A Ivani, o Charles, sejam muito bem-vindos, amigos. Sejam bem-vindos a essa live Vida Digna. Já manda para 2 amigos aqui, ó, que eu acredito que você pode influenciar mais alguém a estar aqui com a gente, beleza? Então, quando a gente fala sobre viver o chamado, e quando eu penso nisso, eu penso que a maioria das pessoas não conseguem de maneira clara sintetizar aquilo que foram chamadas para viver. Se eu te perguntasse agora o que você foi chamado para viver, ou se eu te perguntasse aqui qual é o propósito de vida, ou algo do tipo, talvez você não saberia me responder. E tá muito tranquilo isso, mas é porque nós nunca fomos treinados para compreender chamado, compreender o motivador das nossas vidas. A gente foi treinado para ter uma vida tão no automático e tão automática que quando a gente pensa sobre, cara, o que eu vou fazer, o que eu nasci para ser, para me tornar, para aprender, para comunicar para esse mundo, fica difícil demais. Ó a galerinha entrando aí, ó, Gleice, sejam bem-vindos. E aí, Driele, seja bem-vinda, minha amiga. Então, fala, Ronald. E aí, hoje estamos juntos à noite, hein? Vai estar lá também na chamada. Então, assim, nós não fomos treinados para compreender de maneira clara o porquê nós estamos aqui. E isso é muito incrível porque na maioria do nosso tempo a gente gasta só fazendo muitas coisas, construindo talvez muitas coisas, mas no quesito essência nós não compreendemos essência. Vida, propósito, chamado. Nós não compreendemos identidade, nós não fomos treinados para isso. A gente foi treinado para ter uma vida tão no automático que a gente não consegue sintetizar aquilo que nós fomos gerados para nos tornar. E com isso, gera um sentimento de incapacidade muito grande. Porque diante da missão, do chamado que você tem, você ignora isso muitas vezes, por não compreender como sintetizar isso. Ou seja, como expor isso ao mundo, como expor isso para as pessoas que estão ao seu lado. E é sobre esse sentimento de incapacidade que eu quero falar hoje. O sentimento de incapacidade que está te fazendo não conseguir testemunhar quem o Senhor te criou para essa geração. Ou seja, esse sentimento de incapacidade está te travando tanto, está te paralisando tanto, que no meio de uma grande missão você tem pensado que não é capaz. Que não foi você o chamado. E a maioria das pessoas falam como os grandes homens também já um dia falaram. Levanta outro. Levanta outro porque eu não me sinto capaz. Levanta outro porque para mim está difícil demais. A maioria das pessoas já disseram isso e os grandes homens da fé um dia disseram isso também. Levanta outro, Senhor, porque nós não estamos capazes o suficiente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre essa movimentação que muda a nossa vida. Viver o chamado e vencer as incapacidades. Ó, tem um amigo chamando aqui. Então isso muda a nossa
nossa vida. Porque quando nós compreendemos o que nós precisamos viver como vida, como propósito, esses sentimentos de incapacidade se vão. Porque são eles que nos paralisam, eles são paralisadores da sua vida. E com isso eu quero ler um texto com você. Eu quero ler um texto que pode compreender um homem de Deus que estava nesse momento de chamado, nesse momento de despertar. E ele respondeu aquilo que você responde. Ele respondeu aquilo que você responde todos os dias para o Senhor. Eu não sou capaz. Ele respondeu aquilo que todos os dias você responde para o Senhor. Eu não sou capaz, eu não vou fazer, eu não vou viver isso. A Aline entrou aí, alô. E aí, minha amiga, todo mundo entrando aí, ó. Lá em Jeremias 1, a partir do versículo 4, fala sobre o chamado de Jeremias. Lá em Jeremias 1, a partir do versículo 4. E esse texto tem batido no meu coração nesses últimos dias, porque eu me percebo muitas vezes respondendo como Jeremias. No meio do chamado, no meio de um tempo de convocação, de uma geração, de um povo, para levantar o nome do Senhor, para viver o propósito, eu me vejo muitas vezes respondendo como Jeremias. E a resposta de Jeremias à pergunta do Senhor foi a seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu quero parar aqui, nós vamos continuar lendo esse texto, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que o chamado, aquilo que o Senhor tem chamado para você viver, é antes de você nascer. A palavra do Senhor e a vida do Senhor para você, ela é uma vida, uma linha tão eterna que foi quando você estava sendo gerado no seu ventre. O Senhor poupou o ventre da sua mãe para que pudesse nascer você com propósito. Essa convicção muda tudo, porque quando você tem a consciência que o Senhor pensava em mim, o Senhor estava me formando desde o ventre dele, ele tinha me escolhido lá no ventre da minha mãe. Você tem a consciência de, cara, eu não nasci como um fruto do acaso para esse tempo. Eu não nasci como um fruto do qualquer coisa vale para esse tempo. Compartilha essa live com alguém, ó. Tem uma galerinha entrando, manda aí para 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas que precisam viver o chamado e vencer essas incapacidades, esses medos do caminho. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, cara, você foi gerado intencionalmente. Eu sei que você pode ser fruto de um relacionamento indesejado, fruto de uma tentativa de aborto, fruto de tantas coisas que talvez o mundo tenta plantar que você é. Mas o Senhor diz que antes de formá-lo no ventre, ele te escolheu. Ou seja, antes que você pudesse ser um embrião lá dentro, antes que você pudesse ser uma criança lá dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já tinha sonhado em você. Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha te escolhido para ser uma pessoa que estende a imagem dele nessa terra. Então, o primeiro ponto que eu quero te dizer é esse. Cara, você não é um acidente. Você não foi um fruto do acaso. Mas existe chamado, propósito, existe vida intencional desde quando você nasceu. E o segundo ponto que ele fala, e aí vem a resposta de Jeremias, que é a sua resposta hoje. Eu quero que você entenda que essa é a sua resposta hoje. É a sua última vez que você vai responder assim. Porque quando você ouvir o que o Senhor tem para essa resposta, você vai ver, cara, Luan, agora eu me libertei. Sabe qual é a resposta de Jeremias para esse chamado do Senhor? Ele fala, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Eu ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha, a Gleice colocou surreal. Entrei na live por acaso e precisava ouvir isso. Obrigado, Luan. Gleice, é isso. Você não é um acaso. Não é um acaso. E que você tenha coragem, força e coragem para viver o chamado.
sem responder isso para o Senhor. Isso que Jeremias respondeu é o que nós respondemos todos os dias, muitas vezes. Quando o Senhor bate na nossa porta com missão, com propósito, para que nós possamos, de fato, viver uma vida digna daquilo que nós fomos chamados, a nossa resposta é: Ah, soberano Senhor, não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Nós nos sentimos incapazes, muitas vezes por causa da nossa experiência ou por causa daquilo que ainda achamos que precisamos viver, e nós respondemos isso para o Senhor. O Senhor está me chamando, mas eu vou achar que eu sou incapaz. E esse sentimento de incapaz é tão perigoso porque você está se sentindo incapaz diante daquele que te chamou. Daquele que te chamou para viver isso. E mesmo assim você se sente incapaz para viver. Então, quando o Senhor responde isso para Jeremias, a resposta do Senhor para Jeremias é: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Voltou, hein? Voltou? Voltou. Ó, uma galerinha entrou aí agora. O Alex, a Lari, parece que entrou foi mais gente agora. Vamos lá. Aquilo que tenta nos paralisar nos impulsiona. Vamos que vamos. Então, muitas vezes você está respondendo isso. Você está respondendo essa mesma resposta de Jeremias. Ah, eu sou muito jovem, eu sou incapaz. Vamos lá, tá sem áudio. Vê se tá sem áudio aí, me responde aí. Se alguém achar que tá sem áudio, me responde aí. Então, às vezes a gente dá essa mesma resposta. Ah, eu sou incapaz, eu não tenho essa capacidade, eu não sei viver isso. E a gente responde assim para o Senhor, para os chamados do Senhor. Aí, ó, o Alex entrou, a Adriele também. Vamos que vamos. E eu acredito que na nossa geração, nós precisamos ouvir isso que o Senhor fala para Jeremias. O que o Senhor fala para Jeremias? O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá. E dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E mais um ponto que eu quero dizer é, o Senhor toca a ferramenta que Jeremias ia tocar como profeta. E nesse dia, hoje, eu acredito que o Senhor pode tocar os seus lábios agora, para te dar autoridade, para você viver o chamado que você precisa viver. Ah, Luan, mas a minha ferramenta não é como a de Jeremias, uma ferramenta de falar, talvez. Eu tenho outras habilidades. O Senhor está tocando as suas habilidades para que você possa viver e glorificar o nome dele através dessas habilidades. Aquilo que Jeremias achava que era a incapacidade dele de falar, se tornou a capacidade dele depois que o Senhor tocou ele. Isso não quer dizer que Jeremias se tornou bom ou que ele começou a falar muito bem, mas não, quer dizer que agora ele compreendeu que quem falava por ele era o Senhor. Que quando ele abria a boca, quando ele se comunicava, era o Senhor que estava falando. A galerinha entrou aí, ó. Doutor, Palma, Jeane, Pão de Queijo da Mara. E aí, Mara, tudo bem? Ana, sejam bem-vindos. Ó, uma galerinha boa entrando aí. Sejam bem-vindos à nossa live de terça-feira, live Vida Digna, toda terça e quinta, 7h10 da manhã. E o que eu quero te dizer é que, às vezes você está com esse sentimento de incapacidade, porque você está com medo de que as pessoas que você vai encontrar, do que você vai falar, de quem vai te criticar, de quem vai falar no caminho. Você tem medo de tantas coisas que te paralisam de viver o chamado. E foi isso que Jeremias viveu. Jeremias respondeu, cara, eu não sei falar, eu não sei me comunicar porque eu sou muito jovem ainda. Essa foi a resposta de Jeremias. Mas o Senhor toca Jeremias com a convicção de, Jeremias, você é um instrumento. Você é o instrumento. E o que eu quero que você saia dessa live pensando é, cara, Luan, eu sou um instrumento. Eu não sou a palavra, eu não sou o protagonista. Eu sou um instrumento de uma história incrível, eterna, que o Senhor está desenhando. E como instrumento eu não posso reter a glória para mim. E o que eu quero te dizer, que talvez você nunca ouviu isso, é quando você tem vergonha, você está retendo a glória para você. Eu sei que a sua vergonha ela tem ar de humildade. E com
muito carinho, eu preciso dizer isso para você. Eu sei que a sua vergonha às vezes tem ar de humildade, mas a sua vergonha é reter glória para você. A sua vergonha é reter glória para você. É porque nós fomos treinados para achar que humilde é quem não faz uma live dessa comunicando aquilo que está no coração dela. Mas para o Senhor, humilde é quem está aqui comunicando, entregando tudo, é quem leva uma vida de entrega total, sem reter nada. Aquele que tem vergonha, ele está retendo a glória para si. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a vergonha te impede de viver o chamado. Muitas vezes o sentimento de incapacidade te impede de viver o chamado. Muitas vezes as coisas que você viveu no caminho e te geraram traumas te impedem de viver o chamado. E você foi treinado para achar que isso talvez seja humildade. Humildade é não pensar nem acima nem abaixo daquilo que você é. O humilde tem consciência plena. Ele não se acha mais nem menos. E o que eu quero te dizer é, cara, talvez você está camuflando a sua incapacidade atrás de um sentimento de vergonha que você acredita que é humildade. Mas hoje eu quero te dizer que a resposta do Senhor para Jeremias, para a humildade de Jeremias de não saber falar, olha para você ver, a resposta do Senhor para a humildade de Jeremias em não saber falar é: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. O que o Senhor está dizendo aqui não é mentira que você é jovem, Jeremias. Mas isso não é a bandeira que você deve carregar. Você precisa ir. E tudo que eu colocar em você, tudo que você falar vai sair de mim. Então, quando a gente fala sobre viver o chamado e acabar e finalizar com esse sentimento de incapacidade, o que eu estou dizendo o sentimento de incapacidade vai te paralisar o tempo inteiro, de impedir de fazer coisas que o Senhor colocou no seu coração. Existem artes que o Senhor colocou no seu coração. Existem canções que o Senhor colocou no seu coração. Existem trabalhos que o Senhor colocou no seu coração. Existem tantas coisas que o Senhor nos colocou para que nós fôssemos filhos estendendo a imagem dele nessa terra. Mas o que acontece? Nós nos paralisamos. Nós nos paralisamos de viver essas palavras por causa do sentimento de incapacidade, daquilo que não nos achamos capazes de viver. Mas quando o Senhor vem e toca, tudo aquilo muda. Tudo aquilo muda. E aí tem outro texto lá no 17, na continuidade desse texto, lá no versículo 17, fala assim: e você, o Senhor continua falando para Jeremias, e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo que eu ordenar. Ou seja, Jeremias, se prepara e fala aquilo que eu vou te ordenar. Você não precisa inventar nada novo, Jeremias. Você só precisa ser guiado por mim. Se você for guiado por mim, ou seja, se você for guiado pelo Senhor, você não precisa inventar nada novo. Você só precisa falar aquilo que Ele coloca para você falar. Você só precisa viver aquilo que Ele coloca para você viver. É porque às vezes a gente acha que nessa jornada de viver o chamado, a gente vai ter que inventar o nosso chamado. Não, você só precisa sair, porque o Senhor já está colocando o que é necessário para ser vivido. Então, Ele fala assim, e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Para finalizar, o que eu quero te dizer é, quando você reconhece o chamado do Senhor, quando você reconhece o Senhor te chamando, você acaba com esse sentimento de incapacidade. O que o Senhor promete para você é: vá, eu vou cuidar de você no caminho. Ainda que você ande por um vale, ainda que você passe, ainda que você seja jogado em uma cova, em tantos locais, ainda que os ainda quês da vida, eu vou estar com você. Porque quando você assume o compromisso do chamado, o Senhor tem um compromisso em te guardar. Todos aqueles que assumem o compromisso do chamado entram também no compromisso do Senhor em guardar eles. O Senhor não tem compromisso em guardar se você não está compromissado com o chamado.
Se muitas coisas ainda estão te atingindo, é porque você não está compromissado com o chamado. Porque quem está vivendo o chamado, o Senhor está compromissado em guardar. O Senhor está compromissado em proteger. E a promessa dele para aqueles que entram no chamado, que vivem o chamado, que abandonam o sentimento de incapacidade é: eu vou estar com você. Eu estou com você e o protegerei. Eu vou proteger vocês porque o Senhor tem convicção de que quem entra no chamado se torna uma árvore frondosa. E árvores frondosas são perigosas porque elas são atacadas. E o Eduardo, o Dudu, fala Dudu, hoje estamos juntos à noite, hein? Uma aula para a galera do ID. Ele colocou: o revestimento de poder para quem está no ID. Total, Dudu. O Senhor tem compromisso em dar autoridade, poder e guardar aqueles que estão no caminho. Aqueles que estão no chamado, que estão cumprindo o chamado. Aqueles que não estão cumprindo, que não estão nesse movimento, o Senhor não tem compromisso em fazer isso. E quando nós entramos nisso, nós compreendemos: cara, eu nasci de maneira intencional. É isso que o Senhor fala com Jeremias. Jeremias, você nasceu de maneira intencional. Eu te chamei para que você fosse um profeta para as nações. E aí Jeremias responde com um sentimento de incapacidade dele. E o Senhor devolve ele dizendo: sou eu que estou te chamando. Sou eu que vou colocar as palavras. E ainda no final ele fala: e sou eu que vou te guardar. Então, quando nós falamos sobre isso, e é muito triste como a gente acredita que alguém que está fazendo uma live aqui, ou alguém que está aparecendo mais, ou alguém que de fato tem compartilhado aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a maioria dessas pessoas são vistas como vaidosas ou como egocêntricas. Mas eu quero te dizer de novo, eu quero te levar a repensar de novo. Se a sua humildade não é um sentimento de incapacidade, e você está retendo a glória para você. Então, a partir disso, eu quero te convocar hoje. Eu quero te convocar para ouvir o chamado do Senhor. Porque o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O primeiro versículo desse texto é: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Jeremias está dizendo: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Hoje tem uma palavra do Senhor indo até você e dizendo isso, te chamando. A Lívia colocou: a paz do Senhor. A paz, tudo bem, minha amiga? O Rony, Deus capacita os incapacitados. É isso aí, Rony. É isso aí, velho. A gente mais do que ninguém sabe o que é isso. A gente mais do que ninguém sabe o que é o Senhor colocar palavras na nossa boca quando a gente nem sabia o que dizer. A gente mais do que ninguém sabe o que é ir no evangelismo na rua e o Senhor dá palavras que nós nem compreendíamos. Coisas que a gente nunca aprendeu. E o Senhor fala. Porque Ele está compromissado com aqueles que estão compromissados no chamado. Quem se compromete no chamado, o Senhor se compromete em capacitar, em dar autoridade e em proteger. Ele se compromete. E com isso eu quero te convidar hoje a ouvir a palavra do Senhor chegando até você. E quando você ouvir, eu quero que você diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu estou aqui não como uma religiosidade mais. Eu não estou aqui só para cumprir uma tabela de um culto no domingo, de uma reunião. Eu não estou aqui mais para isso. Eu estou aqui para viver uma vida digna do chamado que o Senhor me entregou. Seja onde for, na minha família, no meu trabalho, eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor me chamou. Com ousadia, com coragem, com força, com intrepidez, com força e coragem. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor me chamou. Então, coloca as palavras na minha boca que eu tô indo. Eu estou indo. O Senhor está me chamando e eu estou indo. Essa é a resposta que eu quero que você dê para o Senhor hoje. Para que você viva o chamado e vença as incapacidades. Vença as incapacidades. As incapacidades são vencidas no caminho. Não tente vencer antes para começar. As incapacidades são vencidas no caminho. Quando você sair, você vai ver que as incapacidades são vencidas. E para isso você precisa sair. Você precisa romper. Então, existe uma palavra hoje dizendo: eu te chamei. E você tem que responder, ao invés de responder como Jeremias, nesse momento da vida dele, responder assim: levanta outro, ou então eu não sei falar. Levanta, eu quero que
quero que você responda o contrário. Eu quero que você responda: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se o Senhor chamou, eis-me aqui. Se o Senhor chamou, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, eis-me aqui para aquilo que o Senhor me chamou. Talvez se você tá ouvindo essa live, você tem um sentimento assim: Luan, eu não sei se eu fui chamado para ficar falando dentro de instituição ou ficar falando para gente engessada demais. Eu quero te impulsionar. Talvez você foi chamado para comunicar para pessoas que a gente não vai ter acesso, que eu não vou ter acesso. O que eu quero te dizer é que essas pessoas que estão nessa live aqui são as pessoas que eu tenho acesso. Mas as pessoas que você tem acesso são outras. E se você comunicar aquilo que o Senhor está te chamando, você vai atingir mais outras pessoas. Entende? Eu estou comunicando dentro daquilo que o Senhor me chamou e que eu tenho acesso. Mas você pode comunicar dentro daquilo que Ele te chamou e daquilo que você tem acesso. O que a gente tem que fazer é assumir o que Ele está nos chamando para viver. Beleza? Eu quero orar com você. E eu estou com esse sentimento de orar desde o início, porque eu acredito que hoje algumas pessoas estão sendo libertas de incapacidades que travavam sua vida inteira, libertas de incapacidades que talvez prenderam você, de lideranças, de autoridades que estavam sobre sua vida, que sempre plantaram em você a incapacidade, de que você não conseguiria viver fora das asas. E o que eu quero te dizer é que o Senhor está te chamando hoje para te capacitar no caminho. Ele está te chamando e dizendo: eu te chamei, não diga que você é muito jovem, não diga que você está muito velho também, não diga nada que seja incapacidade, porque se eu te chamei, eu compreendo aquelas dificuldades, mas eu não vejo como incapacidades. E eu quero orar por você. Jesus, nós somos gratos por essa terça-feira. Nós somos gratos porque o Espírito do Senhor vive e testifica a nós que nós somos filhos do Senhor. Nessa manhã eu oro para que o Senhor liberte os meus irmãos que estão se sentindo incapazes de romper aquilo que precisam romper, de viver aquilo que precisam viver. Senhor, a minha oração é para que o Senhor levante trabalhadores da última hora. Levante homens e mulheres que amam o seu reino, que pregam o seu reino, que falam sobre as obras do Senhor, onde eles estiverem inseridos. Homens e mulheres que vivem uma vida digna do chamado que receberam, da vida que o Senhor chamou para viver. Homens e mulheres que não se sentem incapazes demais, mas que dentro das suas dificuldades avançam para o Senhor. Por isso, ativa elas nessa manhã. Ativa essas pessoas nessa manhã. Para que seja uma manhã de ouvir e obedecer o chamado do Senhor. Para a vida, para as relações, para tudo aquilo que desenvolvem. Que seja mais do que uma religiosidade, que seja mais do que uma religião, mas possa ser uma vida encarnada para desfrutar daquilo que o Senhor nos chamou. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você seja ativado hoje. Ativado para viver uma vida digna do chamado do Senhor para a sua vida. Essa live vai ficar gravada, você pode rever. Mais tarde ela vai para o YouTube também. Você pode estar vendo pelo YouTube agora. Tira um print aí se você participou. Tira um print aí, manda para a galera. Compartilha com o pessoal que não esteve aqui. E comenta lá o que você mais pegou dessa live. Existe um chamado hoje e você tem que ouvir. Você tem que responder. Beleza? Muito prazer, você que chegou agora no meu perfil, já me segue aí, tamo junto, grande abraço, um dia incrível para você. Valeu!